Em 1561, a rainha Elizabeth I deu à luz um filho chamado Francis Bacon, cujo pai era secretamente um nobre. A criança foi mantida sob cuidados secretos durante 7 anos, até falecer tragicamente em 1568. Intrigas e suspeitas cercaram a sua morte, com rumores sugerindo um crime orquestrado por cortesãos que tentavam explorar o segredo da rainha para ganhos políticos. Em 1568, mesmo ano em que faleceu Francis Bacon, a rainha Elizabeth tomou a decisão de enviar outro de seus filhos ilegítimos, Adrian Montclair, para a casa da família Rákóczi, na Transilvânia. Este movimento foi motivado pelo desejo de proteger o filho que lhe restava dos perigos potenciais que se abateram sobre Francis. Algum tempo depois de 1570, através do renomado astrólogo John Dee, a rainha Elizabeth soube de uma profecia que dizia que no ano em que seu falecido filho completaria 24 anos, outro homem surgiria para ocupar o seu lugar na corte. Adrian nasceu de uma ligação íntima entre a rainha Elizabeth e o imortal Zebael. Sem que ele soubesse, Zebael, irmão gêmeo do mestre Yeshua e ser vivo desde o 1º século, havia despertado nas pirâmides dos Andes Incas em 1570. Zebael, o cumpridor da profecia, e que anos antes havia compartilhado uma profunda conexão com a rainha Elizabeth, sendo pai de Adrian, por meio de uma relação extraconjugal, estava agora pronto para tornar essa profecia realidade. Zebael transcendeu sua forma física imortal em pura luz e viajou metafisicamente para a localização de Adrian Montclair, que havia sido enviado para a Transilvânia em 1568. Lá, Zebael infundiu sua consciência em Adrian, revelando o verdadeiro propósito de Adrian: servir como um veículo para Zebael recuperar seu lugar de direito na corte da rainha Elizabeth. A profecia agora parecia prestes a se desenrolar, enquanto Adrian, agora fundido com a consciência de Zebael, abria seus olhos espirituais para o grande destino que o aguardava, unidos como um só. Adrian, agora encarnando Zebael, abraçou seu papel, desenvolvendo um profundo interesse pela alquimia e pelas artes místicas inspiradas na tapeçaria cultural da Transilvânia. Os destinos entrelaçados de Zebael e Adrian se desenrolaram, marcando o início de uma jornada misteriosa que misturaria a alquimia, a realeza e as artes místicas nas cortes da Inglaterra elisabetana. Em 1585, ano em que o Francis Bacon original completaria 24 anos, a rainha Elizabeth recebeu o retorno de Adrian à sua corte elisabetana. Adrian afirmou ser o substituto de seu falecido irmão, Francis Bacon. Sem o conhecimento da corte e da própria Elizabeth, ele estava agora intrinsecamente envolvido na consciência de Zebael, servindo como hospedeiro da consciência de Zebael, amante de sua mãe e rainha 24 anos mais cedo. Servindo como anfitrião dos profundos ensinamentos espirituais de Zebael, e para imortalizar esses ensinamentos, Adrian assumiu o pseudônimo de Shakespeare e teceu a sabedoria esotérica em suas peças, deixando para trás um legado oculto de percepções místicas para aqueles com olhos para ver e ouvidos para ouvir. As peças de Shakespeare, ou deveríamos chamá-las de agora em diante de peças de Zebael, conhecidas por seu brilhantismo literário, contêm algumas das mais ocultas tapeçarias de ensinamentos espirituais.
e significados esotéricos que transcendem as narrativas superficiais. O bardo, como Shakespeare é geralmente chamado e muitas vezes considerado um mestre da condição humana, elaborou obras que ressoam com insights profundos sobre a natureza da existência, da consciência e do divino. Considere apenas algumas dessas obras. Hamlet, a alquimia da transformação. Em Hamlet, Shakespeare tece uma história de profunda introspecção e transformação. O protagonista, Hamlet, lida com questões existenciais e com a natureza da realidade. A peça reflete a jornada alquímica, simbolizando a purificação e transformação da alma, um processo de transformar elementos básicos em ouro espiritual. Macbeth investiga as consequências da ambição desenfreada e da influência corruptora do poder. As bruxas representam as forças invisíveis que atuam em nossas vidas, ilustrando a importância de alinhar os desejos com um propósito superior. A peça serve como um conto de advertência sobre as armadilhas de sucumbir aos aspectos sombrios da natureza humana. A Tempestade, domínio sobre si mesmo. Em A Tempestade, o personagem Próspero, através de suas artes mágicas, simboliza a busca humana pelo domínio sobre si mesmo. O cenário da ilha torna-se uma metáfora para a paisagem interior da consciência. A jornada de Próspero reflete o poder transformador do perdão, da reconciliação e da realização final da soberania espiritual. Sonho de uma noite de verão, a ilusão da realidade. Através das narrativas entrelaçadas de amantes e fadas, Shakespeare explora a natureza ilusória da realidade. A peça sugere que a vida é apenas um sonho, e as experiências dos personagens na Floresta Encantada servem como metáfora para o despertar de uma consciência superior. Rei Lear investiga o tema do crescimento espiritual através do sofrimento. A jornada de Lear da arrogância à humildade, acompanhada pela tempestade na charneca, simboliza a turbulência necessária à evolução da alma. A peça sugere que somente enfrentando a adversidade e reconhecendo nossas vulnerabilidades podemos alcançar a verdadeira sabedoria. Romeu e Julieta, a unidade dos opostos. A trágica história de amor de Romeu e Julieta explora a unidade dos opostos e o delicado equilíbrio entre a luz e as trevas. As famílias rivais, Montecchios e Capuletos, representam forças opostas, enquanto o amor entre Romeu e Julieta transcende estas divisões, simbolizando o potencial de unidade face aos conflitos mundanos. Shakespeare, um verdadeiro alquimista da linguagem, incorporou ensinamentos esotéricos na estrutura de suas peças. Além dos versos eloquentes e do drama cativante, suas obras atraem aqueles com um olhar perspicaz a mergulhar nos mistérios da alma humana e nas verdades profundas que estão sob a superfície da existência cotidiana. Ao decodificar esses significados ocultos, o público pode encontrar uma sabedoria intemporal que transcende as fronteiras do tempo e da cultura. Irmão gêmeo imortal do Mestre Yeshua, Adrian Montclair, substituto do falecido filho ilegítimo, original da Rainha Elizabeth I, através de uma simbiose de consciência com seu filho, Adrian, cérebro por trás da persona Shakespeare e suas peças atemporais. A vida final de Saint-Germain parece, em si,
um sonho interminável de surpresas, acontecimentos inesperados, sincronicidades inventadas que se alinham no momento certo, fatos difíceis de compreender, mas a história não estava longe de acabar. Em 1626, Adrian, ou deveríamos dizer, Zebael, através do corpo de seu filho, e fingindo ser Francis Bacon, que se escondeu sob o nome artístico de Shakespeare, alcançou a iluminação. Ele então forjou sua morte e adotou o nome de Conde de Saint-Germain em 1º de maio de 1684. Ele alcançou a ascensão, mas não deixou o corpo de Adrian imediatamente. Usando a aparência corporal de Adrian e incorporado ao seu novo nome autocriado, o Conde de Saint-Germain, muitas vezes descrito como uma figura misteriosa e enigmática, embarcou em uma jornada que o levaria às cortes da Europa. Com um ar de elegância e uma aura de sabedoria atemporal, ele parecia desafiar os limites da idade. Em 1684, no seu primeiro ano como ascendido, Saint-Germain encontrou-se mais uma vez no centro da intriga europeia, desta vez nas cortes do Sacro Império Romano. Sua reputação como alquimista e místico o precedeu e ele foi recebido pelo imperador Leopoldo I. Os cortesãos ficaram maravilhados com seu conhecimento de alquimia e ocultismo, e rumores sobre sua habilidade de transmutar metais básicos em ouro aumentaram a mística que o cercava. No início do século XVIII, Saint-Germain encontrou-se na brilhante corte de Luís XIV de França. Seus modos impecáveis, fluência linguística e vasto conhecimento das artes e das ciências rapidamente chamaram a atenção da nobreza francesa. Como convidado em Versalhes, manteve conversas com filósofos e alquimistas, deixando uma marca indelével nos círculos intelectuais da época. Rumores sobre suas viagens e encontros com vários monarcas europeus começaram a se espalhar. Dizia-se que o conde possuía uma capacidade única de se adaptar perfeitamente a qualquer ambiente cultural. Sua presença foi notada na Espanha, onde se envolveu com a corte dos Habsburgos, e mais tarde na Inglaterra, onde conheceu a monarquia Stuart. Um dos aspectos mais intrigantes das visitas de Saint-Germain foi a sua aparente longevidade. Circularam histórias sobre seus encontros com governantes na última parte do século XVII, levando a especulações sobre sua verdadeira idade e a possibilidade de ter descoberto o elixir da vida. Apesar da falta de provas históricas concretas, a presença do conde em vários tribunais europeus foi frequentemente acompanhada por rumores de sociedades secretas, ensinamentos místicos e intrigas diplomáticas. As histórias das viagens do Conde Saint-Germain pelas cortes europeias tornaram-se entrelaçadas no tecido da especulação histórica, deixando uma marca indelével na tradição da época. Mas era tudo verdade. Durante o mesmo período, o mestre teve uma vida simultânea, onde nasceu numa área hoje conhecida como Espanha, filho de pai judeu-português e mãe de linhagem real espanhola. Nesta vida quase simultânea com a sua como Francis Bacon ou William Shakespeare, ele também viajou por toda a Europa, aconselhando reis e outros membros da realeza. E esta é a vida a que ele comumente se refere como a sua vida final na Terra, em conversações com muitos grupos de ascensão. Parece uma escolha razoável, já que a vida contada neste episódio de A Ordem dos Comilhos parece estar mergulhada em conceitos demasiadamente metafísicos, mesmo para as mentes mais palatáveis. Como um ser imortal, um Francis Bacon, que morreu cedo na vida e foi substituído, e assim por diante.
O fato é que a alma de Saint-Germain planejou essas duas vidas simultâneas como elevados potenciais para a ascensão final do planeta e esperou para ver, por assim dizer, qual seria a vida que vingaria. Ambas o fizeram, no entanto. Então, do ponto de vista da alma, aquela escolhida como a vida oficial de ascensão é aquela contada neste vídeo, mas aquela que Saint-Germain mais gosta de compartilhar é aquela sobre a qual ele costuma falar às pessoas no plano etérico, além do tempo e do espaço. O Conde Saint-Germain, agora um mestre ascenso, refletiu sobre a sua vida final no século XVII, cercado pelas energias cósmicas que uniam o universo. Ele sentiu uma sensação de gratidão pelas experiências e lições adquiridas durante sua existência mortal. Ao observar a tapeçaria de sua jornada terrena, Saint-Germain percebeu a interação de alegria, tristeza, triunfos e desafios que moldaram sua evolução. Sua última vida foi uma tela na qual ele pintou os tons da sabedoria, da alquimia e do crescimento espiritual. As cortes da Europa foram o seu palco e a nobreza o seu público. Com um sorriso gentil, ele contemplou os sussurros de intriga e mistério que o acompanharam pelos anais da história. O enigma que ele se tornou aos olhos da humanidade serviu como um catalisador para os que buscavam a verdade, inspirando-os a explorar os mistérios da existência e o potencial ilimitado que existe dentro dela. Habitando no reino sereno dos mestres ascensos, Saint-Germain oferece uma mensagem final àqueles que navegam nas complexidades da existência terrena, buscando a iluminação em meio às ilusões do mundo material. Queridas almas, a iluminação não é um destino, é o reconhecimento da chama eterna interior, é a compreensão de que a jornada em si é o caminho para a transcendência. Olhe além das ilusões de separação e dualidade. Abracem a interconexão de todas as coisas na quietude do seu coração. Você encontrará o portal para uma consciência superior. Libere os fardos do apego e abrace o fluxo do amor divino. Pratique a compaixão, pois ao compreender as lutas dos outros, você abre a porta para a sua própria libertação. Busque o conhecimento não para o acúmulo de fatos, mas para a expansão da sua consciência. A alquimia, no seu sentido mais verdadeiro, é a transformação da alma. Transmute a liderança do ego no ouro da consciência divina. Deixe de lado as ilusões que o prendem ao mundo material, pois no desapego, você descobre as extensões infinitas da liberdade espiritual. A maneira mais rápida de alcançar a iluminação é através da simplicidade do momento presente. Esteja atento, esteja presente e deixe a luz da consciência guiá-lo. Lembrem-se, queridos, vocês não estão separados do cosmos. Você é parte integrante da dança cósmica. À medida que você navega pelos reinos da existência, que a chama da iluminação dentro de você brilhe cada vez mais, iluminando o caminho para outros seguirem. Abrace a jornada, abrace a luz e saiba que na tapeçaria da criação, você é um fio eterno. Com estas palavras, o mestre ascenso Saint-Germain nos dissolve nas correntes cósmicas, deixando uma ressonância de sabedoria atemporal e um convite para todos os buscadores embarcarem em sua jornada única em direção à iluminação. Sai Vio Omne Raum Ram.